Olá, tudo bem? Como combinado e proposto para esse ano, vamos aqui fazer uma meditação um pouco mais prolongada, num modelo de sermão. E o tema de hoje é: Tu me amas? Pois muito bem, quando a gente escuta essa pergunta, alguns personagens surgem na nossa mente. Eu tenho certeza que você lembrou de um deles. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus. E quando a gente fala sobre Pedro, algumas características a respeito dessa pessoa, elas vêm logo à nossa mente. Com certeza você deve ter pensado, rapaz, um homem que era de pavio curto, um homem sincero, um homem que ele não tinha muitas papas na língua. Uma das características que me chama a atenção de Pedro é a questão da sinceridade dele. Pessoas sinceras, de vez em quando, é bom ter ao nosso redor. Às vezes não. Às vezes a gente fica um pouco constrangido com a sinceridade de algumas pessoas. Pedro, em si, era um homem que, de certo modo, chamava a atenção. Jesus ele tinha 12 amigos, mas tinha 3 que era mais achegado, que era João, Tiago e Pedro. Em um determinado momento da vida de Jesus, ele se reuniu ali com seus 12 amigos e fez um questionamento. Perguntou: Olha, meus amigos, o que é que o povo fala a respeito de mim? O que é que eles dizem quem eu sou? E ali os amigos, os 12 discípulos, começaram a responder: Olha, Senhor, alguns falam que tu és João Batista, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és Elias, outros falam que tu és Isaías. E aí Jesus se dirigiu novamente para os seus amigos e perguntou: E vocês? O que é que vocês dizem a respeito de mim? Sabe quem respondeu? Ele mesmo, Pedro. Pedro abriu a boca enquanto todos ficaram calados com receio de dar a resposta errada. Pedro, sem nenhuma vergonha, sem nenhum receio, disse: Tu é o Cristo, o Filho de Deus. Olha que resposta maravilhosa. Em outra ocasião, na vida de Jesus, ele estava rodeado de pessoas. E você sabe que por onde ele andava, isso era algo, de certo modo, normal. As pessoas sempre iam atrás de Jesus, buscando ter um encontro com ele, buscando talvez uma cura, um milagre, a solução dos seus problemas. E aí, em determinado momento, Jesus vira para a multidão e diz: Olha, vocês só vêm atrás de mim porque vocês querem ser alimentados. Vocês estão em busca de milagres. Vocês não estão interessados na minha pessoa, em aprender os meus ensinamentos, em aprender aquilo que eu tenho ensinado por todos esses dias. Vocês têm uma segunda intenção ao meu respeito. E as pessoas naquela ocasião não gostaram desse discurso duro de Cristo. E logo começaram a se dispersar, começaram a abandonar Jesus. E aí os discípulos ficaram meio que atônitos nesse momento. Jesus vira para eles e diz: E vocês? Também não querem me abandonar? Também não querem me deixar? E aí, nessa ocasião, mais uma vez, Pedro abriu a sua boca e respondeu: Senhor, para onde iremos? Nós temos visto, nós temos crido, nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Não tem nada melhor para fazer. E eu louvo a Deus que declaração como essa tem surgido dia após dia de pessoas que estão aí do outro lado da tela, que têm dedicado o seu tempo para ouvir mensagens e meditações que falam a respeito de Deus. Que bom! Continuando, eu quero agora, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia, para nós mergulharmos um pouco mais sobre a história desse discípulo chamado Pedro. Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 31. Mas antes de meditarmos na palavra, eu quero convidar você a fechar seus olhos, para nós fazermos uma oração. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estar na Tua presença e meditando na Tua palavra. Nessa ocasião, queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele aqueça o nosso coração, para que Ele prepare o terreno, para que a boa semente, que é a Tua palavra, seja plantada e ela
cresça e venha a dar bons frutos, frutos para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 31, nós vamos ler do 31 ao 34, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Relatos como esse devem chamar a nossa atenção no seguinte aspecto: será que você, não é como Pedro? Começamos o ano de 2024, ou recentemente, apenas estamos no 6º dia do ano. E com certeza, nesses primeiros dias, a gente já fez muitos planos, já afirmou muitos compromissos. E isso não é algo inédito que foi feito pela primeira vez nesse ano. Talvez nos anos que já se passaram, você já tenha feito isso. E aí, quando chegou ao final do ano, você relembrou tantos planos e metas que você procurou alcançar e cumprir e que não foi alcançado ao final do ano. Pedro, juntamente com os discípulos ali, ele afirmou que, independente dos perigos que a sua vida estava correndo, independente dos ataques e provações que Satanás iria colocar em seu caminho, ele não iria cair, ele iria cumprir o compromisso que ele tinha firmado. Isso é bastante interessante, porque eu e você fazemos a mesma coisa. Você lembra qual foi a declaração dele? A Bíblia diz: eu estou pronto para ir, tanto para a prisão como para a morte. E a gente conhece essa história muito bem. Sabe que não foi isso que aconteceu. Um outro ponto interessante que a gente pode tirar do texto é que Jesus diz o seguinte: olha, quando você voltar para mim. Em outras versões diz: quando você se converter. Isso deve chamar a nossa atenção, porque a gente pode falar de Deus, a gente pode conhecer a Deus, a gente pode até ter tempo de qualidade com Deus, na meditação, tudo isso, e a gente não ser convertido. A gente, de fato, não está numa íntima relação com Deus. Quando a gente olha para Pedro, a gente percebe que ele já tinha passado um bom tempo andando com Jesus. Ele já tinha visto os mais diversos milagres, os mais diversos ensinamentos. E mesmo assim Jesus disse: olha, quando você se converter, quando você de fato voltar para mim, ajuda teus irmãos, fortalece os teus irmãos, os teus amigos, mas isso só quando você se converter. Em outras palavras, você pode até fazer parte de uma igreja, ter anos de pertencimento a uma comunidade religiosa, e mesmo assim ainda não ser convertido. Esse deve ser um alerta para mim e para você hoje. Mesmo Pedro, que andava na presença de Deus, literalmente, visivelmente, sentia o toque do Senhor, mesmo assim ainda não era convertido. E eu e você, que vivemos nos dias atuais e que, às vezes, gastamos apenas poucos minutos na presença de Deus, será que estamos numa situação melhor que a de Pedro? É preciso analisar, é preciso refletir. Um terceiro ponto que a gente pode tirar desse contexto que a gente leu, é que Pedro afirmou categoricamente que não iria abandonar Jesus. E surge um questionamento na nossa mente: será que Pedro estava mentindo? Porque a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Ele, na primeira oportunidade, num momento difícil que aconteceu ali, em que Jesus foi preso, a primeira coisa que Pedro fez foi fugir junto com os outros discípulos. Abandonou o Senhor, ou seja, aquela afirmação que ele tinha feito: eu vou para a prisão e, se preciso for, eu vou para a morte, não foi uma realidade na vida dele. Será que Pedro estava mentindo quando ele fez essa afirmação?
bem na verdade ele não estava mentindo. O problema, irmãos, é o que muitas vezes acontece comigo e com você. Nós às vezes ouvimos um sermão, uma bela canção, nós às vezes até nos emocionamos com esses momentos singelos no estudo da palavra de Deus. Mas sabe, se eu e você não tivermos um íntimo relacionamento, uma busca incessante pela presença de Deus, esses momentos serão vazios e a gente vai acabar não tendo profundidade com Deus. E por falta dessa profundidade no relacionamento, é que nós, muitas vezes, chegamos a atrair aquele a quem nós dizemos que amamos. Eu quero continuar lendo com você o restante do contexto. Vá para o versículo 54 do mesmo capítulo de Lucas, Lucas 22, verso 54 ao 62, que diz assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o assentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei o que está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos amigos, de onde Pedro observava Jesus? Exatamente. A Bíblia diz que Pedro observava Jesus de longe. Será que eu e você também não temos observado Jesus de longe? Davi, o que seria observar Jesus de longe? Eu vou te dizer. Observar Jesus de longe é quando eu e você estamos apenas interessados nas coisas boas que a presença que Jesus pode proporcionar para a nossa vida. Quer exemplos? Eu te dou. A salvação, o perdão dos pecados, a proteção de seus santos anjos, coroa da justiça, a vida eterna, a ressurreição das pessoas amadas que perdemos. Todas essas coisas eu e você temos interesse, nós queremos. Mas sabe, as pessoas que observam Jesus de longe, elas não estão querendo compromisso com Jesus. Quando Jesus pede para andar a 2ª milha, elas não querem. Quando Jesus pede para compartilhar a 2ª capa que está sobrando, elas não querem. Quando Jesus pede para que elas mudem, que elas se transformem, que elas se tornem pessoas melhores, elas não querem. Quando Jesus pede, carrega a cruz e vem junto a mim, se sacrifica, nega as tuas vontades, domina o teu próprio eu, as tuas paixões, elas não querem. Pessoas que seguem Jesus de longe estão interessadas apenas nas coisas boas, mas não no compromisso. Por que Pedro seguia Jesus de longe? Porque se Pedro seguisse Jesus de perto, ele estaria junto com Jesus preso, talvez condenado à morte de cruz também. E Pedro não queria passar pelas mesmas circunstâncias difíceis que Jesus estava passando. Pedro só queria saber das coisas boas que Jesus poderia proporcionar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque, como eu falei quase agora há pouco, nós podemos estar na presença de Jesus achando que somos convertidos, mas, infelizmente, mesmo fazendo parte de uma comunidade de fé, estarmos seguindo Jesus de longe. Isso é um grande perigo. Nós precisamos verificar
a nossa real situação. Um outro ponto interessante, as pessoas vão perguntando a Pedro: olha, você é um deles, olha, você andava com ele, olha, você parece com ele. E Pedro vai negando, negando e negando. Na cabeça de Pedro ele estava pensando: eu estou mentindo, mas é por algo maior. Eu estou cometendo um pecado, mas é para que eu continue vivo e continue fazendo a obra. Bem, na verdade, Pedro estava dizendo a verdade. Porque a nossa boca pode falar de Jesus. As nossas mãos podem testemunhar de Jesus. Mas mesmo assim, a gente pode não conhecer de fato a Jesus. Isso me faz lembrar um texto de Mateus bastante conhecido, ali no capítulo 24, que fala sobre as coisas que irão acontecer no fim da história desse mundo. Quando Jesus estiver voltando, algumas pessoas não serão levadas até a sua presença em sinal de salvação. E essas pessoas vão virar para Jesus e vão dizer: Senhor, mas em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos sinais e prodígios, em teu nome não fizemos a tua obra. Por que a gente não está subindo? Por que a gente não está sendo salvo? E Jesus vai responder: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Pessoas que aparentemente eram pessoas de igreja, pessoas que viviam o ritualismo da igreja, as liturgias da igreja, pessoas que talvez assistiam sermões como esse no YouTube, que assistiam meditações diárias, mas eram pessoas que não conheciam a Jesus, que estavam apenas seguindo de longe. Assim como Pedro. Após Jesus voltar, Jesus olha para Pedro. O texto bíblico diz que Jesus fixa o olhar em Pedro. Eu pergunto a você, qual seria o tipo de olhar que Jesus fez? Será que era um olhar de reprovação? Eu gosto de pensar quando eu era criança e fazia algumas traquinagens, algumas coisas erradas. E eu lembro que quando meu pai desaprovava, minha mãe desaprovava, eles olhavam para mim em sinal de reprovação. E foi exatamente isso que Cristo fez com Pedro. Se Cristo não tivesse nem aí para Pedro, ele não teria nem olhado, apenas abaixado a vista, como um sinal de vergonha. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele olhou para Pedro, para dizer: olha, eu não aprovo isso que você fez, mas eu estou aqui, olhando você, vigiando você, para mostrar para você que eu ainda estou aqui por você. Isso é muito importante. Naquele momento, Pedro se lembrou das promessas que tinham feito, dos planos, da afirmação categórica, e lembrou que ele tinha feito completamente o contrário. Quão triste e difícil é esses momentos. A Bíblia fala que Pedro saiu daquele ambiente e chorou amargamente. Eu lembro que quando eu estava, de certo modo, desenvolvendo esse sermão, meditando, eu estava assistindo ali um vídeo que falava sobre a história de Jesus, e no vídeo se passava exatamente essa situação. Naquele momento, eu fui levado a refletir na minha vida. E eu percebi que, assim como Pedro, eu vivia a mesma realidade. Eu falava nas igrejas, para outras pessoas, e afirmava: eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Mas quando eu olhava para a minha vida prática, as minhas atitudes, os meus gestos, os meus olhares, a minha forma de pensar, demonstrava exatamente ao contrário daquilo que eu afirmava com a minha boca. Será que você também não tem feito isso? Quando eu caí em si, naquela ocasião, eu chorei também amargamente. Eu lembro que eu estava sozinho em casa. Mandei mensagem pelo WhatsApp para minha esposa. Eu disse: amor, eu estou aqui chorando. Ela, sem entender, estava trabalhando. Disse: oxente, o que foi? Eu tentei explicar, mas ela não entendeu muito bem, porque, bem na verdade, quem estava passando por aquela experiência era eu. Era eu que estava reconhecendo na presença de Deus quem de fato eu era. Isso é muito importante. Você reconhecer quem de fato você é.
Não fica se apoiando naquilo que você fala, mas naquilo que de fato você é. No que suas atitudes mostram dia após dia, no que sua boca fala, no que sua mente pensa, da forma como você olha para as circunstâncias da vida. Após tudo isso acontecer, Jesus é preso, é crucificado, ele morre. No terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia fala que ele começa a aparecer aos seus discípulos. E uma dessas aparições, que será o nosso próximo texto, abra a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 21. Numa dessas aparições, acontece o seguinte. Os discípulos estavam ali, meio que à toa, sem saber o que fazer, sem propósito na vida, afinal de contas, o mestre deles, a bússola deles, que mostrava e orientava o caminho para eles, tinha sido preso, crucificado e tinha morrido. Eles ficaram sem saber o que fazer. E aí, em determinado momento, Pedro se levanta e diz, olha, eu vou pescar. Eu particularmente gosto muito de pescar. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas é uma experiência maravilhosa. E aí Pedro disse, eu vou pescar. E aí os outros discípulos, outros amigos que estavam ali reunidos junto com eles, falaram, olha, nós também não temos o que fazer, vamos juntos. Haviam até pessoas ali no meio que nunca tinham pescado na vida, que não era o ofício, não tinham experiência, e mesmo assim, por não estarem fazendo nada, decidiram, vamos pescar, vamos gastar o nosso tempo. A Bíblia fala que eles passaram o dia todo pescando, não pegaram nada. Estavam ali já exaustos, de tanto tentar e não conseguir nada. Até que de repente aparece um homem na margem do lago e grita para eles, olha, vocês têm algum peixe aí que poderia me ceder para que eu fizesse aqui um piquenique, assasse? E aí os homens, Pedro juntamente com seus amigos, os discípulos, responderam, olha, nós passamos o dia todo e não pegamos nada. E aí o homem grita novamente lá da margem, diz, olha, joga do lado direito, joga a rede do lado direito. E aí eles, afinal de contas, já tinham perdido horas e não tinham pegado nada, não custava nada fazer aquilo. Jogaram as redes do lado direito. Quando foram puxar, sentiram peso, tinha peixe. Naquela ocasião, João vira para Pedro e diz, olha, é o Senhor. Isso só pode ser Jesus. Não tem outro que faça isso que não possa ser ele. A Bíblia fala que Pedro coloca sua roupa apressadamente. Ele não tem paciência. É o tipo de Pedro, é o estilo dele. Ele pula no lago, vai nadando até o encontro daquele homem misterioso. Quando o restante dos discípulos chegam à margem e chegam com dificuldade porque o barco estava cheio de peixe, eles encontram Pedro e Jesus. Jesus alimentando Pedro, porque já havia pão, já havia peixe. E a cena era Pedro recebendo das mãos de Jesus o alimento tão necessário e tão desejado. Eu quero convidar você a ver esse relato comigo. Livro de João, capítulo 21, o versículo é o 15 ao 17. Que diz assim, ó. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho,
Estenderá as mãos, e outro cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica pensando, mas que pergunta besta essa de Jesus? Está vendo que se ele me perguntasse agora, você me ama? Eu responderia, claro que sim. Afinal de contas, quem, em sã consciência, diria uma resposta diferente dessa? Existe um significado por trás desses questionamentos. E a gente precisa procurar na palavra de Deus o que é que está querendo dizer, qual é o ensinamento por trás desse texto. Quando a gente vai para o original, a tradução original em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo em hebraico e aramaico, a gente entende que a palavra amar, quando Jesus perguntou, tu me amas, ela tem alguns verbos diferentes, algumas palavras para descrever amar diferente, e elas têm um significado diferente. Perceba que Jesus fez 3 questionamentos para Pedro, perguntando se Pedro amava. As 2 primeiras vezes que Jesus perguntou, ele utilizou um verbo. Na terceira vez que ele perguntou, ele utilizou outro verbo. E sabe qual era esse verbo grego? As 2 primeiras era o verbo ágape. Você sabe o que significa ágape? O amor, ágape, significa o amor em que se dá em sacrifício, em que se nega a si mesmo. Jesus virou para Pedro e disse, Pedro, você me ama a ponto de se negar, a ponto de negar suas vontades, a ponto de negar os seus desejos, a ponto de se dar em sacrifício por mim? Pedro respondeu, sim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro não utilizou o mesmo verbo ágape. Pedro utilizou outro verbo chamado filéus. Eu gosto de fazer a seguinte analogia para poder explicar essa situação, para você entender o que era que estava se passando. Imagine um casal de namorados, bem apaixonados. A moça toda contente chega ali para o seu namorado e faz aquela pergunta que, de vez em quando, elas gostam de fazer. Meu amor, você me ama? Toda contente, toda sorridente, esperando ali uma resposta positiva. Afinal de contas, ela não vai fazer essa pergunta com expectativa negativa. E aí o camarada vira para ela e diz, eu acho que eu gosto de você. Percebe o drama? Percebe a situação? Era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele diálogo. Jesus perguntava para Pedro, Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar por mim? E Pedro responde, Senhor, eu apenas gosto do Senhor. Davi, por que Pedro estava respondendo dessa forma? Exatamente pela experiência que ele tinha acabado de vivenciar. No passado, Pedro, quando foi chamado a atenção por Jesus, Pedro afirmou, olha, Senhor, eu te amo a ponto de ir para a prisão, a ponto de morrer pelo Senhor. Eu amo o Senhor, se preciso eu me sacrifico por você, eu amo. Porém, Pedro, após passar por toda aquela triste experiência, aquela amarga situação, ele percebe que ele não tinha esse amor, que ele apenas gostava. Jesus pergunta pela segunda vez e Pedro responde da mesma forma. Só que aí vem o clímax da situação. Jesus pergunta pela terceira vez. A Bíblia fala que Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Será que era porque Pedro tinha se lembrado que tinha negado 3 vezes? Será que era porque Jesus estava querendo passar na cara de Pedro que ele tinha negado Jesus 3 vezes? Eu não creio dessa forma. Se assim fosse, demonstrava que Jesus era rancoroso. E eu não imagino, não vejo o meu Jesus, o seu Jesus, uma pessoa rancorosa, que guarda ressentimento. Não. O significado a qual eu aplico esse texto é porque o verbo utilizado na terceira vez que Jesus perguntou não foi mais ágape.
Jesus agora utilizou o filéus. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, você gosta de mim? Você apenas me filéus? Jesus reduziu até chegar na estatura de Pedro. E foi por isso que Pedro ficou triste. Porque não bastou Jesus o perdoar. Não bastou Jesus vir até ele. Não bastou Jesus o alimentar. Estar na presença dele, da pessoa que o traiu, da pessoa que o negou. Jesus se reduziu mais ainda para ir até onde Pedro se encontrava. E hoje eu pergunto para você, onde é que você está? Talvez você hoje esteja se sentindo a pior pessoa do mundo. Talvez você hoje esteja achando que não existe mais jeito, mais solução para você. Talvez você olhe ao seu redor e você não encontre nenhuma pessoa que esteja disposta a te dar mais voto de confiança. Talvez você esteja hoje se sentindo como Pedro estava se sentindo, que não tinha nem coragem de ousar aquilo que já era natural para ele, e dizer que amava a Jesus. Hoje eu quero te dizer o seguinte: independente de onde você se encontre, independente da situação em que você esteja, o meu Jesus, o seu Jesus, ele vai até você. A prova disso é que ele deixou os céus, o trono, a presença de Deus, a presença dos anjos, um ambiente perfeito para vir a essa terra cheia de pecado, cheia de pessoas ruins, ser crucificado, pagar o preço do pecado para alcançar a mim e alcançar você. Aqui é mais uma prova do amor que Cristo tem por cada um de nós. Se preciso for, ele vai até o poço de lama em que talvez você se encontre, para te resgatar, para te buscar e te erguer com o braço forte. Foi isso que ele fez com Pedro. Pedro ficou triste porque, mais uma vez, ele fez o Filho de Deus passar por uma situação vexaminosa. Olha, ele veio até mim, até onde eu estava, a situação que eu me encontrava. Por isso ele responde: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe o que passa por dentro do meu coração, tu sabe a situação em que eu me encontro, tu sabe a vergonha que eu tenho sentido. E Jesus disse: eu vou estar com você. E eu gosto da forma como finalizou o contexto. A forma que finalizou o contexto demonstra que Pedro, de fato, tinha voltado para Jesus, como ele tinha dito no início dos textos que a gente leu. Pedro agora, de fato, estava convertido, porque ele se apresentou da maneira como, de fato, ele é. Ele chegou na presença de Deus e diz: olha, eu não tenho amor, ágape para te dar. Eu não consigo me dar em sacrifício, eu não consigo negar as minhas vontades. Eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa limitada. Eu reconheço quem de fato eu sou na tua presença. E aí, por conta que ele reconheceu, Jesus virou para ele e disse: por conta disso, vai chegar um momento em que você vai ser conduzido para lugares que você não vai querer ir. Vai fazer coisas que você não quer fazer. Mas tudo isso você fará por amor a mim. Jesus diz: olha, no passado você escolhia suas roupas, você definia para onde você ia, você escolhia o que era que você ia comer, você tinha o controle aparente da sua vida. Mas agora que você reconheceu quem de fato você é, na minha presença, sem máscaras, sem fingimento, sem palavras bonitas, você agora vai fazer aquilo que eu quero para glorificar o meu nome. E o texto finaliza dizendo que todas essas coisas iriam acontecer no futuro na vida de Pedro, para mostrar com que gênero de morte ele iria glorificar a Deus. E eu não sei se você sabe, mas Pedro foi crucificado. No futuro, mais à frente, e essa história eu tiro da tradição judaica para encerrar esse momento, fala que
O cristianismo estava sofrendo forte perseguição. E aí os amigos de Pedro chegaram para ele e disseram: olha, nós temos que fugir, senão vão pegar você e vão lhe prender e vão lhe matar. E Pedro se apressou logo em procurar a rota de fuga. Até que, em um determinado momento, enquanto ele está saindo de Jerusalém, ele vê Cristo passando por ele. Ele vira e pergunta: para onde é que o Senhor vai? E Cristo responde: eu estou indo ser crucificado novamente. Naquela ocasião, Pedro se lembrou das palavras de Cristo e disse: não, eu não vou deixar o Senhor fazer isso novamente sozinho. Eu vou com o Senhor. Isso chega até a me emocionar. Nós precisamos entender que dentro de cada um de nós existe um Pedro. Ah, queridos, quando nós reconhecermos isso, o poder de Deus vai agir sobremaneira sobre nós, a ponto de sermos testemunhas vivas do poder de Deus na nossa vida. Eu encerro essa mensagem com o tema Tu me amas, fazendo essa pergunta para você que está desse lado aí. Você me ama? Que nesse momento em que eu vou orar para encerrar, você também possa fechar os seus olhos e fazer a sua oração, declarando quem de fato você é e o tamanho do amor e aquilo que você está disposto a fazer por amor ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado, Pai, pela oportunidade de te servir. Obrigado pela oportunidade de dar testemunho de ti. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a reconhecer quem de fato nós somos e assim a crescer diante de ti, diante dos homens. Não para nos orgulharmos, não para sermos presunçosos, mas para de fato darmos testemunho do teu poder agindo por meio de nós. Perdoa os nossos muitos pecados, Pai. Perdoa as vezes que de maneira indevida falamos coisas que não são reais na nossa vida. Perdoa, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós e que nós possamos ser verdadeiros cristãos nos dias de hoje, para assim as pessoas possam ver o Senhor em nós, no nosso caráter, no nosso falar, na nossa maneira de agir, no nosso olhar e no nosso pensar. Pois é isso que nós queremos fazer nesse mundo. Pois é isso que nós queremos fazer nesse mundo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Que essa mensagem, esse sermão, seja uma bênção para a sua vida, como tem sido uma bênção para a minha vida. Depois que eu fiz esse sermão, muita coisa mudou na minha vida. E claro, para melhor. Eu espero que assim também aconteça na sua vida. Até a próxima. Que Papai do Céu te abençoe. Tchau, tchau.